Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Arnaldo Tironi, a Marília Ruiz, falando aí sobre o Antônio Oliveira, que a qualquer momento pode ser anunciado pelo Corinthians como novo técnico do clube, e os comentaristas falaram aí sobre essa contratação. E eu pergunto para você, corintiano, você aprova a contratação do Antônio Oliveira ou não? Você gostaria de ver um novo técnico no Corinthians? Deixa nos comentários aí e participa com a gente. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Conversa, alguns dados, alguns quadros sobre o Antônio Oliveira, o novo técnico do Timão, que é Antônio, com acento agudo ali, tá vendo? Em Portugal, Antônio é acento agudo. É. Números dele no Brasil, foram 115 jogos até aqui, com 48 vitórias, 30 empates e 37 derrotas. Ele treinou não só o Cuiabá, como o Atlético Paranaense também. Ele era auxiliar do Gesualdo, que foi para o Santos. Trabalho dele no Atlético Paranaense. Ele chegou no Atlético em 2020 para fazer parte da comissão técnica. Em 21, ele assumiu o cargo de técnico do clube e pediu demissão depois da eliminação no Campeonato Estadual. Em setembro, depois de levar o time para a semifinal da Sul-Americana de 21, que o Atlético... É isso mesmo? Após a eliminação estadual, em setembro. Depois de levar o time à semifinal da Sul-Americana de 2021, que no fim das contas o Atlético Paranaense venceu. Então, explicando, né? O estadual foi em setembro por causa da pandemia. Ele pediu demissão depois da semifinal e já tinha levado o Atlético até a semifinal da Sul-Americana. O Atlético venceu aquela competição naquele ano com gol do Nicão, inclusive. Exato. Agora o trabalho dele no Cuiabá. Em junho de 2022 ele assumiu o Cuiabá para o Campeonato Brasileiro, terminou na 16ª posição, 4 pontos à frente do Z4, mas é daqueles times que, embora tenha ficado em 16º, nunca ficou ali apavorado, que vai cair, sempre ficou ali meio do caminho. Chegou até a flertar com posições melhores. Aí ele voltou em maio de 23, fez a melhor campanha do clube na primeira divisão, com 51 pontos ganhos, ficou em 12º colocado no Brasileirão do ano passado, inclusive à frente do Corinthians, certo? No Coritiba, entre o trabalho e outro no Cuiabá, ele ficou no Coritiba durante 4 meses, entre dezembro de 22 e abril de 23, foi demitido depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Primeira rodada, pumba, tchau. Meu Deus. O que aconteceu com ele. Tá aí, um resumo do trabalho do Antônio Oliveira no Brasil até então. Falamos ontem de Márcio Zanardi, de Cuca e tudo mais. Chegamos no Antônio Oliveira. Não era uma opção. Não era uma opção. Chegamos no Antônio Oliveira. Português, o nome começa com A. Calma, Eduardo. Tem de um time que tem verde na camisa. É esquentadinho na beira do campo. Esquentadinho na beira do campo. Eu posso avisar já? Pode. Ele esquentadinho, eu sou mais? Então. Podemos? Porque eu Chegou o Antônio Igual o Oliveira. Lázaro, ele é simpático, eu não sou. Nesse Isso. caso, ele é esquentadinho, eu sou mais? Antônio Oliveira, é o nome. O nome. Eu acho que a decisão foi uma boa decisão. Aparentemente, pelo que eu apurei, uma decisão em que o presidente ouviu o Cifuti, ouviu o Fabinho Soldado. Não foi uma decisão na caneta dele, da cabeça dele. Foi uma ideia que não surgiu, obviamente, que ele que decide, mas foi uma ideia que veio e não que foi, né? Não é de cima para baixo, nesse caso. É um trabalho do departamento de futebol que terá que ser cobrado, né? Caso não dê certo. É um anúncio que vai demorar um pouco, eu acho. Depende do Mano também aceitar o distrato dele. Ele não vai ser anunciado enquanto não puder ser anunciado. Mais do que a multa do Cuiabá, né? Mais do que pagar a multa. A caso da multa do Cuiabá, a gente vai ter que observar, porque é uma relação muito próxima entre o dono da SAF do Cuiabá e dos donos do Cuiabá e um dirigente do Corinthians. Então, não sei como isso vai ser resolvido. Mas é o Fabinho Soldado que está lidando com isso, não é o presidente do Corinthians, está na concentração do time em Santos. Eu acabei de falar com ele. Obrigada, presidente, por ter atendido nessa hora. Eu acho que é uma boa decisão. Agora, é uma decisão tomada de forma aloprada, no momento em que não seria isso. Então, a primeira opção do presidente do Corinthians era um nome de confiança dele,
E aí, dadas as circunstâncias do regulamento da competição, a coisa o curso foi consertado a tempo. Agora, quando ele vai chegar, quando ele vai poder treinar o time, eu realmente não sei. Não acho que tem uma grande boa vontade do lado do staff do Mano Menezes para resolver isso logo. E o Corinthians decidiu que só vai anunciá-lo de fato quando puder. Quando puder legalmente inscrevê-lo. Então, continua sendo a situação do Corinthians estar com um auxiliar hoje à beira do gramado na Vila Belmiro e provavelmente no final de semana, a ver na próxima semana. Está correndo contra o tempo, né? Porque tem mais 5, 6 jogos aí no Campeonato. 6 jogos. 6 jogos no Campeonato Paulista, contando o de hoje, o clássico na Vila. Paulo Marinho já não gostou. A próxima vítima do Corinthians, diz ele, aqui no nossa hashtag G4 Band Esportes. Arnaldo, e aí, você gostou? Cara, diante da escassez de opções, eu acho que é uma alternativa válida, uma tentativa válida. Desculpa, só uma aspa que eu gostei, nem foi do presidente, mas dessas pessoas que lidaram com a contratação. Que eu falei, mas a ideia não era um técnico brasileiro? Aí a resposta foi, não caminhou, mas esse é um técnico que já está aqui. Ah, sim. E essa era a ideia. Entendeu? Certo. Eles não iam trazer... Chegou um cara... Falei, mas vocês falaram que não é nesse dinheiro. Ele falou, mas dentro das opções que a gente tem, alguém que conhece o campeonato. E eu achei que... Não sei se é a história de trás para frente, como normalmente é, né? Você usa os argumentos para justificar a sua atitude, mas foi como foi justificado ser um estrangeiro. Mas acho que esse é um dos critérios de escolha, né? Porque acho que um estrangeiro começando do zero, nesse momento, seria, já com a temporada em andamento, seria bem mais complexo, né? Teve a história engraçada do Rubão no Twitter falando sobre o Zubeldia com algum corintiano que sugeriu e o Zubeldia, não, o Rubão falou, não, mas me parece interessante o nome desse jogador. Zubeldia, técnico que saiu da LDU. Mas brincadeiras à parte, acho que o Corinthians não tinha muitas opções. Tá na cara que a decisão da troca do Mano foi sem ter um plano de substituição definido. Nós vamos trocar o Mano por esse cara, então vale a pena agora a gente demitir o Mano e fazer... Não foi exatamente isso. Essa maneira aloprada de contratar treinadores não é uma exclusividade do Corinthians. Foi assim que o Abel foi contratado. Foi assim que o Carpini foi contratado, guardando as proporções, né? A questão é que o Corinthians, de novo, muda o leme, né? O comandante do time com a temporada em andamento. Isso tem um custo. Das opções brasileiras, acho que o Corinthians tinha passado praticamente por todas elas. Inclusive os mais experientes. A gente falou ontem. Cuca, Luxemburgo, Mano Menezes. Então você via aqui empregados poucos disponíveis a sair, a topar essa empreitada. E ele já tinha dado o sinal quando o empresário do Antônio Oliveira ofereceu ele ao São Paulo naquela roda de entrevistas, lembra quando o nome dele surgiu como possibilidade no São Paulo? O São Paulo não entrevistou o Antônio Oliveira, mas ele já tinha na cabeça um plano de se convidar para um clube grande aceitar. E acho que quando surge a oportunidade, empresário vai, empresário vem, empresário percebe a lacuna. E aí eu acho que, dentro do possível, é uma escolha que tem algum nexo. Agora, é aquilo. Qualquer técnico que assumisse o Corinthians agora, ainda mais um técnico que ainda não passou por clube com essa repercussão, embora ele tenha tido problemas nos dois de Curitiba, com massa, não Massini, com massa, porque Curitiba e Atlético Paranaense têm torcidas, são diferentes das torcidas do Cuiabá. Cuiabá, o cara faz o que ele quiser lá, cara. Com o apoio, então, da SAF, do Agro, o cara faz o que ele quiser. E no Cuiabá ele mandava tranquilo. No Curitiba e Atlético ele teve problemas, inclusive de relacionamento. Então ele é um cara de personalidade forte. O que foi... Qual foi a principal missão dos técnicos do Corinthians nos últimos tempos? É apagar incêndio, mais do que treinar o time em campo, né? Então, acho que isso ele não vai conseguir se desvencilhar totalmente. Mas esse critério que a Marília elege como prioritário para a escolha de um treinador, o Cifute, a primeira participação do Fábio Soldado, alguma conexão com o tipo de elenco que o Corinthians está formando, me parece ter um mínimo critério. Esse critério pode ir
pelo ralo se não acontecer um respaldo por um cara que vai assumir um dos times mais populares do país num dos piores momentos da história desse time. Então, isso tá, para ele ter um mínimo de paz para trabalhar no campo, ele precisa ser respaldado, de todas as formas. A partir do momento do anúncio oficial, da primeira coletiva e tudo mais. Aliás, né, pelo que a gente viu em relação aos técnicos do Corinthians nos últimos tempos, essa questão da comunicação dele é uma questão importante. Porque o Luxemburgo apanhava pela comunicação, o Mano acabou morrendo pela boca, e essas coisas todas aconteceram no Corinthians recentemente, né? O Celso Luiz aqui, Massa, fala o seguinte: Antônio Oliveira será uma aposta. Só fez trabalhos razoáveis no Cuiabá, no Curitiba e no Cuiabá. No Curitiba foi péssimo. Durante seu trabalho no Cuiabá, fez paralelamente um curso na Europa. Tenho dúvidas. Bom, difícil falar por último, né, diante da explanação dos colegas, mas eu vou pegar o lado acadêmico dele, que é muito bom, tá? Da onde ele vem, tem origem. Da onde o Antônio Oliveira vem, com a formação que ele tem, com a proximidade com o Gesualdo, que talvez seja, vamos dizer assim, que os técnicos portugueses têm alguns pais, né? O Gesualdo é um deles. E ele tem essa... Escolas, né, Márcio? Os caras têm um... Exato. Nem todos enxergam o futebol do mesmo jeito, porque cada um tem... Você pode pegar o Mourinho de um lado, um outro treinador do outro, que teve aqui no Corinthians, o Jesus do outro, né? Vitor Pereira. Enfim, eles têm mais ou menos a mesma formação. O que difere é 3 passos antes de pegar o diploma, sabe? Quando você escolhe uma... Para quem está fazendo medicina, o cara vai escolher uma especialização e é isso. Acho que fica bem claro a explicação. Você faz o curso, mas uma hora você escolhe, entendeu? Exato. E aí, por isso são tão diferentes, pela personalidade e tal. Então, se você for pegar pela formação acadêmica, acho que isso não garante nada, né? Mas... Na minha visão, eu dou importância para isso, acho importante. Tanto que quando o Palmeiras perdeu 4 pênaltis para o CRB e o muro amanheceu pichado, eu talvez tenha sido um dos poucos lá dentro da porcosfera a explicar quem era Abel Ferreira naquela época, antes de ganhar o 2º título. Então isso é importante. Antes, depois a gente faz também, porque é a nossa função. Eu vejo com bons olhos. Se hoje você me disser, esquece o Corinthians, tá? Vamos tirar o Corinthians da história. Se você perguntar ao gestor, Paulo Massini, qual dos dois você contrataria? Mano ou o Antônio Oliveira? Faça a pergunta. Nossa, vocês contratariam quem? Mano ou Antônio Oliveira? De longe o Antônio Oliveira. Mas de longe. A não ser que tivesse uma situação muito... aí é que entra a contradição do que eu vou falar. Muito conflituosa, num clube absurdamente grande, com essa carnificina de treinador demitido até aqui, que é o caso, neste momento, do Corinthians. Aí agora, cara, vai ter que entrar o Cifute, o Fabinho Soldado, o Rubão, mais alguém, no vestiário, para deixar o cara trabalhar. Porque se continuar no mesmo modo operandi, não vai adiantar o Antônio Oliveira, Pedro Alves Cabral, o Klopp da Fiel, entendeu? Não vai resolver. Eu gosto muito do jeito dele, eu gosto muito do modelo dele. Eu acho que esse jeito explosivo, ele não é da porta do vestiário para dentro, né, com jogadores, pelo que eu sei. O jeito explosivo é mais com relação à direção. E isso é um fio desencapado, né? O Mano foi demitido pelas entrevistas que deu. Aí é que vai estar o ajuste. Se eles se ajustarem, não é um cara que... ele não é um treinador que vai chegar e vai falar você é burro, entendeu? Porque ele já está dentro dessa nova formação do que é o mundo hoje. Esse tipo de problema não vai ter. Vai ter problema de campo, vai ter problema com o árbitro, mas com o jogador não vai dar, não vai ter. Então, me parece que em termos de vestiário, ele vai ter que lidar
ele vai lidar bem com isso. Agora, acho que é a primeira vez na vida dele que ele vai chegar num vestiário onde ele vai encontrar gente que é maior que ele. A primeira vez? Na vida dele, como É treinador. fácil mesmo, porque na verdade ele era auxiliar lá do Gesualdo, ele poderia andar para aqui e aqui. Então, ele é auxiliar, mas agora você vai entrar num vestiário que na parede tem Sócrates, Basílio. Não, claro que sim. Entendeu? Não, e mais, você tem Cássio. Acho que, indiscutivelmente, é o maior clube que ele treinou, Não. talvez o maior que ele treinará. Então, tem Cássio, Fagner. Jogadores também, né? Tem jogadores. Não, eu entendo, mas... Né? E tem que ainda colocar a cabeça para fora do liquidificador e respirar. Porque o Corinthians é um liquidificador, velho. Bom, tem um jogador lá que ele conhece bem, que é o Ranieri, né? Sim, ok. Tem o Ranieri e agora com os jogadores... É a única boa notícia do ano, inclusive. Até agora é. E tudo mais. O Garro entrou no bid. Mas eu acho que o zagueiro é vai bom, jogar. Marília. O zagueiro é bom. Não, mas mesmo nas derrotas, tem alguma coisinha que... Acima, entende É o o que você Ranieri. está dizendo. Então, acho que tem o Garro, tá escrito. Vai jogar hoje. Vai jogar. Tá, aos poucos, a coisa precisa começar a caminhar, né? E o Corinthians precisa de uma coisa, gente, que é muito ruim para nós jornalistas. É muito ruim. É blindagem. Não sai mais informação de lá de dentro. Precisa avisar o Augusto. Eu tô dizendo Eu isso. não acho que é a informação tô- que não pode sair. Eu tô dizendo Mas isso. não pode errar mais. Não, aí eu discordo de você. Eu acho que tem coisas que não podem sair de lá de dentro mais. Ou você entender bem para quem que você está, com quem você está conversando. Porque tem situações dentro do clube, por exemplo, se não tivesse vazado o nome do treinador do São Bernardo, teria acontecido o estresse que aconteceu para a direção? Seria Teria. pior, porque eles não Talvez saberiam. ele tivesse contratado. Não, enfim. A sorte deles eu é que peguei o vazou. exemplo errado, mas vou pegar outro. Meu Deus, vai. Massini. Entendi. Entende, eu peguei o exemplo errado, mas se for pegar do Mateuzinho, por exemplo. Entendeu? O Mateuzinho apareceu lá para treinar, né? Enfim. Não tinha como não saber. Mas tem muita coisa que você pode evitar que saia, entendi. cara. Não, entendeu? tá Você totalmente precisa de uma blindagem. exposto, né? Você precisa estar muito Não, mas exposto, aí tá? eu Tá o incorporo- joelho operado, Mas aí cara. eu incorporo a Cara. informação. Eu acho que até pela necessidade de demonstrar diferença às antigas gestões, em demonstrar trabalho e retomada de algum tipo de credibilidade no mercado, alguma transparência Alguma é e ótimo. satisfação. Não, transparência é bom. Satisfação é Inclusive necessário. oficial. O que não dá é para vazar vídeo na sala da Isso presidência. aí, é isso que eu tô Não dá tentando é para falar que tem um meio de 1,90 m e isso aparecer. E algumas coisas que não são informação, né? São bastidores administrativos. Os próximos passos, eles só podem ser comemorados, por mais que eu saiba, você também, eles só podem ser comemorados e tal quando forem constatados 100%. Você entende? É por isso que Então, agora assim, há uma aí- determinação. Antônio Oliveira, todo mundo sabe, o Corinthians vai não falar nada sobre o assunto isso, até. claro. Até resolver um negócio com o Mano. Tá certo, tá correto. O Luiz Augusto Sócrates aqui fala o nome, seguinte: um trabalho razoável é bom para o Corinthians. O último bom trabalho foi nota 6. Ele chega para gritar o que a torcida não pode. Então eu faço a seguinte pergunta: o que será um bom trabalho? Se o cara falsificar, porque assim, quando chega um técnico, você fala, o cara vai ter que ganhar títulos e tudo mais. No caso do Corinthians, se o cara não bagunçar mais, já tá bom? Não. Não vai dar jeito. Então, A pior que tá, então, não tá, né? 4 jogos seguidos no Paulistão. esse é o ponto. Mas eu acho piora, que aí- fica. Esse é o ponto. Então, o que é um bom trabalho? O cara tem que chegar e ganhar a Libertadores? Mas tem que melhorar muito para ficar razoável. Vai ter que melhorar muito. Isso que você falou, deixar igual, não dá. Não. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a possível chegada do Antônio Oliveira como novo treinador do Corinthians. Vários meios de comunicações já colocaram aí, já cravaram ele como acertado. Vamos aguardar aí, enquanto isso nós não iremos cravar aqui, mas tá bem encaminhado. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.